Olá, alminhas, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Meu nome é Jaqueline Tristão e está começando mais um Mapas para a Alma livre. September we met, I could tell by your smile. Hoje eu decidi trazer para vocês uma resenha do último livro que eu li. Eu terminei ele na semana passada. O livro é Outlander, A Viajante do Tempo. Esse é o livro 1. Infelizmente eu só tenho o com a capa do filme, queria muito ter adquirido o com a capa original. Ele é bem grossinho, ele tem 750 páginas. Para mim é um livro ok, porque é em média o que eu leio. Tanto que o último livro que eu li, que é o maior livro que eu li, tem 900 páginas, que é o último livro de Trono de Vidro. Mas enfim, voltando. Esse é um livro assim que eu tenho opiniões diversas, porque eu não tô acostumada com o estilo de escrita da Diana. Eu confesso que, tipo, não é uma escrita ruim, não é uma escrita que trava, é uma escrita, assim, que flui, que te faz querer continuar, mas não é uma escrita que eu vou dizer, assim, a melhor que eu vi por aí. Não, é uma escrita que meio que me deu um pouco de tédio em algumas partes. Eu sei que eu posso sofrer muito hate por causa desse tipo de opinião, mas tipo assim, é difícil, não é difícil no sentido de dificuldade, mas de levar adiante algumas partes, sabe, da escrita dela. Eu gostei muito da intimidade, do jeito que ela escreve, a intimidade que ela dá pra gente ter com a Clary, sabe? É, eu me senti próxima da história da personagem principal enquanto ela contava, enquanto ela discorria. Isso me fez a história ficar menos tediante, vamos dizer assim, porque essa é a única palavra que eu estou pensando no momento. Mas enfim, aqui vai ter a história da Clary, uma moça que foi enfermeira na guerra. Ela é casada com o Frank Handel, eu acho que é Handel, tanto que eu tive que assistir a série para saber como pronuncia, mas eu chamava de Randall, mas então é Handel. E ela é casada com ele, só que os dois foram separados por causa da guerra. Ele teve que servir e ela decidiu também servir como enfermeira. E aí, depois de 5 anos, né, de guerra, os dois conseguiu se reencontrar e decidiram ter uma segunda lua de mel, para ver se eles ainda eram as mesmas pessoas, se eles tinham a mesma afinidade e tudo mais. Então, eles escolhem a Escócia para passar essa segunda lua de mel. Tem até um propósito nisso, porque o Frank quer descobrir um pouco da árvore genealógica dele, da família Randall. São da Escócia. Mais pra frente explica, né? Porque é, é a Escócia, né? Mas enfim, aí os dois decidem ter essa viagem. E nesse lugar que eles escolheram ir é uma região muito cheia de. Vou baixar aqui porque tá pesado. É um lugar muito cheio de mitos, de superstições. Então eles acabam se despertando por alguns tipos de superstições que tem por ali. Uma delas é que eles descobrem que vão ter uma reunião de bruxas numa tipo uma colina lá. Aí eles vão para lá para poder ver. Eles ficam escondidos na moita lá, vendo essas bruxas dançarem. É uma dança muito atraente, é uma dança bonita. Depois que eu assisti a série, eu vi que é uma dança bem bonita. Foi um pouco diferente do que eu imaginei enquanto lia, mas foi bem atraente. E aí, depois que as bruxas saem, já tá bem no amanhecer assim. Aí a Claire vai lá, mas o Frank para olhar. Aí a Claire se vê atraída por uma plantinha que tem lá, só que bem na hora quando ela vai pegar, aparece uma dessas dançarinas que estavam lá. Então ela e o Frank saem correndo de lá e vão embora. Aí um tempo depois, ela fala para ele que estava tentando, pro Frank, que ela estava tentando descobrir qual planta era aquela, mas ela ainda não tinha descoberto qual que era. Então ele deu a ideia para ela de ir lá pegar a flor porque dava para examinar melhor. E ela foi. Só que aí quando ela tá lá,
vem um vento muito forte que atrai ela, sabe? E aí ela se vê muito atraída por uma pedra específica. E quando ela encosta nessa pedra, ela é transportada para 2 séculos antes. Então, eu acho que é 1743. E nessa época foi um pouco difícil para ela, eu imagino, porque nessa época, além de todas as questões das mulheres nessa época, era bem a época de desavença entre os ingleses e os escoceses. Aí que vem aquele lance do porquê que o Frank Randall decidiu ir para a Escócia, porque, tipo, o Jonathan Randall, que é o antepassado dele, que vai estar lá em 1743, ele estava na Escócia. Ele estava na época da desavença entre os escoceses e, e os ingleses, né? No caso, ele é inglês. Aí a Claire é transportada com a roupa que ela tava, que nessa época de muitas roupas, aqueles corpets, aquelas sobreposições que eles davam um arco enorme pro vestido, a Claire meio que é vista com só a roupa de baixo, sabe? Tanto que ela é confundida como uma prostituta. Ela vê o Randall e aí ela acha que é o Frank, ela chama ele, mas aí ela vê que não é, aí ela cai numa cilada com o Jonathan Randall, e aí ela é salva por um moço que estava na floresta, e ela acaba descobrindo que ele é do clã Mackenzie, que é um clã muito forte de escoceses. Ele acaba levando ela pro clã deles. Lá ela conhece o James, que é o outro personagem principal junto com ela acaba tendo afinidade. E aí conta a história dela indo para o castelo do Sr. Mackenzie, Colin Mackenzie, e aí lá vai começar toda a história. Isso que eu descrevi está bem no comecinho, bem nas, acho que 50, 80 páginas. E aí vai começar toda uma história ali. Eu imagino quanto deve ter sido difícil para Clary. Se fosse eu não teria tomado as atitudes que ela tomou, mesmo sendo uma pessoa com uma personalidade semelhante à dela. Não porque eu discordo das escolhas dela, mas é porque eu teria medo. Ela enfrenta as coisas, ela não fica calada, ela bate de frente. E, tipo assim, é um tempo muito diferente do que ela veio, sabe? É um tempo machista, as mulheres não têm voz, e aquelas diversas coisas. O livro até tem cenas muito fortes, assim. Eu assisti a série, mas eu não terminei ainda a primeira temporada. Acho que eu tô no episódio 7. Até onde eu vi, uma das cenas fortes que acontecem no livro, acontecem lá, foi um pouco difíceis para mim de tipo digerir, vamos dizer assim, porque é muito forte para mim. E vai ter outras no livro também. Pelo que eu ouvi falar, eles não cortaram essas partes pesadas da série, então com certeza eu acho que também vai ser difícil de assistir. Mas para mim, opinião própria agora, foi difícil ler o texto em algumas partes. Não era tipo assim, tem 750 páginas, 700 foi difícil, 50 boa. Não. Foi questão de 2 páginas ali, um capítulo aqui. Algumas partes que geralmente eu, como leitora, já criei um critério e essas partes não são as minhas preferidas. E o jeito que a Diana escreveu também dificultou um pouco para mim. Mas vamos dizer assim, tipo, eu não falaria que é muito bom, porque ainda não me prendeu. Eu acho que para um começo, foi um começo meio pesado. Então eu não sei dizer, ainda não posso ter uma opinião construída do que foi Outlander para mim. Eu pretendo sim continuar a série mais devagar. Se eu não me engano, já está no 6º, 7º livro já publicado, então eu vou ler devagar anualmente. E aí, quando eu tiver uma opinião mais formada, a partir de outros livros, eu pretendo trazer para vocês. Mas por enquanto, eu não tenho uma opinião formada, porque eu acho que, finalizando a minha opinião, eu só queria dizer que eu pretendo mesmo continuar a série para ver se eu tenho uma opinião melhor. Quando eu tiver, eu trago, mas por enquanto não é um dos piores livros que eu li na minha vida, mas também não é um dos melhores. Eu espero de verdade que vocês entendam que não dá para ter uma opinião agora, porque é um primeiro livro, e para um primeiro livro eu acho que o começo é meio desanimador pelo contexto, as situações que acontecem, sabe, pelas coisas que eu vejo também a Claire se submeter, ou também não tem como fugir de certa forma, sabe? Então, eu pretendo continuar para ver como se vai
dar o restante da história. Mas é bem assim contagiante no sentido de que é um cenário novo, coisas que eu não li ainda. É atraente o cenário que ela descreve. Quando você assiste a série, você vê que o cenário é ainda mais lindo. É, o estilo de roupa, eu me atraio muito por esse estilo mais medieval, sabe? O estilo escocês, nem tanto masculino, mas o estilo feminino eu achei maravilhoso. Mas eu sempre me atraí por esse estilo, sabe? É muito bonito. Eu gostei muito do como é que eu posso dizer, da aparência da Claire na série, sabe? Porque foi bem parecido com o que eu imaginei, mesmo olhando a capa, porque na capa, né, tem ela bem aqui. Mas mesmo imaginando, foi similar, sabe? Pelo menos ao que eu imaginei. Eu gostei muito do fato dos cabelinhos dela curto, muito encaracolado. Aí tem cenas que ela fala sobre o cabelo sem todo desgrenhado, e na série tá assim também, sabe? Eu não sei se isso é colocado como spoiler, mas se for, espero que vocês me desculpem por essa mini spoiler. Mas, tipo, me atraiu muito o personagem que eles escolheram, porque eles também são muito atraentes, sabe? Porque é bem similar ao que você imagina. Mas me contem aí, o que que vocês acharam? Se vocês leram Outlander, o que que vocês acharam? Se vocês também acham que para um começo não dá para ter uma opinião concreta, eu quero que vocês deixem aqui no comentário. E por hoje é só. Eu espero muito que vocês me sigam para ajudar o canal, aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E se vocês gostarem também e conhecer alguém que tem esse tipo de interesse por esse livro, compartilhe, porque você vai estar ajudando muito o canal. Também deixa o like aqui embaixo, que também ajuda muito o canal. Tchauzinho e muito obrigada por assistirem até aqui.